Fala galera, tudo bem? O Griezmann anunciou oficialmente que vai deixar o Atlético de Madrid agora, nesse final de temporada. É uma novela que já se arrasta há algum tempo, na verdade. Se a gente for olhar para os últimos 2 anos, sempre esse vai e volta, esse vai e vem em relação às declarações e tudo mais. Acho que o próprio Griezmann chegou em determinado momento a comprometer a própria imagem quando começa a fazer praticamente um reality show, aumentar o tamanho da estrela ou que se considera a estrela para transformar o anúncio em algo meio LeBron. Então, o Griezmann teve um desgaste de imagem pelo processo, mas o fato é que é um anúncio importantíssimo, Primeiro, esperar para ver qual vai ser o futuro, para onde ele vai. O mais provável, pelo que todo mundo já fala há algum tempo, é a possibilidade do Barcelona. Lembrando que o Griezmann chegou a ser xingado pelo torcedor do Barcelona no último jogo no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol. Então, essa relação com o próprio Barcelona já teve momentos em que parecia mais provável, mais saudável, mais amigável. Mas é claro que, se a transferência se confirmar, ele certamente vai ser bem recebido e pode mudar isso com o próprio futebol, o que leva a outras questões. Como seria esse encaixe de um time com Messi, Griezmann e Suárez? O Griezmann pode fazer esse papel do lado para dentro, pode ser tanto um meia fechando uma segunda linha com 4 ou um terceiro atacante partindo da esquerda para dentro. São possibilidades, dependeria de encaixe, de ideias de técnico e tudo mais. Também geraria outras dúvidas sobre como funcionaria esse ataque em relação à ocupação, velocidade do ataque ou ocupação de certas faixas do campo. Não é um organizador como pode ser o Coutinho, não é o cara da velocidade para abrir o campo como é o Dembélé, mas é um jogador extremamente inteligente e decisivo, com boa capacidade de finalização, que consegue se associar muito bem por dentro, Acho que essa é a grande sacada, acho que esse é o ponto legal no fim das contas. Quando a gente olha para o Griezmann nesses últimos anos, a transformação talvez faça dele um dos principais feitos do Simeone como treinador até hoje, na questão não só de desenvolver jogadores, mas de transformar jogadores. O Griezmann que chega ao Atlético em 2014 era um Griezmann meia esquerda, ou ponta pela esquerda da Real Sociedad, que mostrava potencial, mostrava talento, trazendo para dentro para bater de fora, trazendo para dentro para armar jogadas, mas na maior parte das vezes jogando pelo lado esquerdo. No início da carreira também chegou a jogar pelo lado direito, só que era um outro tipo de jogador, E no Atlético ele vira esse atacante da dupla de frente que encaixa perfeitamente no que o Simeone queria. Então era o time das duas linhas com 4 na maior parte das vezes, mas em que o combate já partia dos atacantes, e o Griezmann era um exemplo disso, tanto para combater, retomar e acelerar, como para, em outros momentos, tentar pensar o jogo, ser esse jogador capaz de articular algumas jogadas no meio que nem sempre era o mais criativo. Então é um símbolo. E esse é um ponto muito importante. O Atlético perde, na mesma janela, 2 grandes símbolos. O Godín, que já tinha anunciado a sua saída, esse um símbolo até mais longevo. Se a gente fala em tempo de clube, a gente fala de uma passagem maior, porque isso é curioso também, A gente pensa no Griezmann, foi tão marcante esse período do Griezmann com o Atlético de Madrid, que parece que durou muito mais tempo. O Griezmann não esteve presente em alguns momentos muito marcantes da era Simeone no Atlético. O Griezmann ainda não era do clube quando o Atlético vence o Real Madrid, por exemplo, na final da Copa do Rei, em 2013. Aquele era um time ainda com Falcão Garcia jogando junto com o Diego Costa, o time do Arda Turan pelo lado do campo. No ano seguinte, o Atlético vai à final da Champions e perde para o Real Madrid em 2014, a primeira das 2 finais entre os rivais, e ainda não era o Atlético de Madrid do Griezmann, era o Atlético de Madrid que tinha, não na final porque o Arda Turan estava machucado, mas ainda era o Arda Turan o cara do meio campo. O ataque naquela temporada era Davi Villa e Diego Costa. Então, é curioso porque quando a gente passa a olhar para trás, foi tão marcante esse desenvolvimento dele, ele virou um jogador de um outro patamar com o Simeone no Atlético, deu esse salto e levou o Atlético a momentos importantes, como a própria final da Champions em 2016. Então a trajetória é muito importante, é muito marcante, mas ele não fez parte de todos os grandes capítulos da era Simeone, como fez o Godín, por exemplo, e às vezes essas memórias se confundem um pouco, porque dá a dimensão do quanto ele foi importante no período em que lá esteve. Agora é esperar para ver como vão ser esses próximos capítulos, a gente volta a falar sobre o assunto, até para não ficar muito no âmbito da especulação, mas à medida em que isso se confirmar nas próximas semanas, não a saída, porque a saída do próprio Atlético já anunciou com o vídeo do Griezmann, mas a chegada, para onde especificamente ele vai, se é mesmo para o Barcelona, se vai ter algum outro interessado, a gente volta a falar sobre isso em breve. Mas pro Atlético fica esse alerta, Vai ser uma virada de temporada
com alguns desafios grandes para conseguir superar, e principalmente com duas enormes lacunas para preencher. A saída de um Godin que tomou conta, é um dos grandes da história do Atlético, sem dúvida nenhuma, foi um símbolo da defesa na era Simeone, desde o início, ele chegou antes do próprio Simeone, e agora o Griezmann, que foi um símbolo do estilo Simeone de fazer o Atlético jogar, um sinônimo da efetividade no ataque, da disposição para recuperar a bola, acelerar e fazer o contra-ataque virar uma potência. Enfim, um jogador que foi fundamental também no título da França na Copa do Mundo de 2018, né? Justamente por essa leitura de jogo, por poder alternar funções e faixas de campo para desempenhar. Enfim, deixa aí seu comentário sobre o Griezmann, sobre esse desafio, sobre o Atlético de Madrid também em relação à próxima temporada. Conto com as curtidas, com a inscrição no canal também. Um abraço a todos, até a próxima.